Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal. Vocês que são recém-chegados, sejam bem-vindos, um grande abraço, você está em casa. Essa é a congregação do Messias. Aqui nós ensinamos que Jesus, ele está no mundo todo, né, o seu Espírito. E nós congregamos nele, no corpo dele, não são nas denominações que se autodenominam como a casa de Deus. Meus queridos, eu fui chamado de falso profeta e eu queria dar aqui uma resposta. Em 2014, fazia 2 anos que eu tinha retornado de São Paulo para Lagoinha Quixeré, onde eu nasci, nessa serra bonita aqui. E aí eu estava na casa de um conterrâneo, estava na casa do Miguel, filho do Miguelzinho, que quando eu era criança eu via TV na casa dele. Televisão era uma coisa muito rara. E eu estava lá na casa do Miguel, sentado com ele, lendo a Bíblia e falando a palavra para ele. E chegou um Zé Ruela, lá que era um pastor enviado da Assembleia de Deus Ministério Fortaleza 2, que aqui virou um cabaré com esses monte de bares de boutiquezinho, de vários ministérios que trabalham por grana. Nenhum deles vai trabalhar se não for baseado em gerar dinheiro. Se tirar o dinheiro, para tudo, trava tudo. Porque a prostituta, a grande Babilônia, que se assenta no meio das águas, que são os povos, a interpretação de Apocalipse, ela vende o corpo por dinheiro. Então, essas igrejas trabalham por dinheiro. Não foi o meu caso. Eu nunca trabalhei fazendo a obra do Criador baseada em dinheiro. Então, aquele putinho, desculpe a expressão, mas não tem outra. Ele chegou lá de paletó e gravata, eu estava sentado com o irmão Miguel. Aí eu disse, meu irmão, sente-se. Sente-se aqui, por favor. Ele, não, aqui tá bem. Aí eu terminei de falar as palavras com o irmão Miguel, me levantei e saí dali. Aí ele falou para o irmão Miguel, esse aí é o falso profeta. Então, eu estava morando em uma rua chamada Mestre Isidório, em frente a uma loja de construção de um senhor conhecido como Tarcísio. E ali nós tínhamos um vizinho, um senhor de idade que acho que fez parte da Assembleia de Deus. E foram os dias que nós estivemos fundando um trabalho, Igreja Messiânica Povos no Caminho. Uma igreja, simplesmente a pedido de 3 pessoas que me pediram para fundar, para trabalhar em prol das pessoas. Mas com um mês eles queriam uma igreja igual às outras e o dízimo fosse só para eles. E enfim, eu saí fora disso aí. Pois bem, então eu me sentava na nossa calçada com um grupo de irmãos e pessoas, meu sobrinho e a irmã Bia, uma amiga da gente, e a gente lia ali a palavra, conversava assim, às vezes cantavam as músicas, meu sobrinho estava com a banda, com os instrumentos e tocava música, cantávamos ali. E sempre que aquele velho, aquele senhor, vizinho nosso, ia saindo, eu dizia, olá, sente um pouquinho, fica aqui conosco, que ele sempre saía. E um dia ele sentou, e aí naquele dia eu falei, olha, eu nasci aqui em Lagoinha, com 16 anos estava morando em Mossoró, Rio Grande do Norte, aqui vizinho. Aceitei a fé. E então eu vim para aqui, passei um ano aqui evangelizando, só tinha 17 crentes, e reuníamos em Itaitinga, um povoadozinho aqui vizinho. Eu morava na Rasteira, lá com a minha tia Maria de Fátima, eu morei 1 ano com ela, e caminhávamos quilômetros todos os dias, indo e voltando para aqueles cultos lá. Era 17 crentes só. Sou pioneiro aqui. E eu fui para Fortaleza, ingressei no seminário. Nas férias do seminário eu vim aqui, fazíamos uma cruzada, sempre pregávamos aqui. Aqui evangelizei de porta em porta. E eu fui enviado para ser pastor de igreja com 21 anos. E sempre que eu podia, eu vinha aqui e a gente fazia uma cruzada com os pastores que estavam aqui. Sempre investi aqui nesse lugar no evangelismo. Trabalhei 8 anos. Tudo que eu consegui, eu ajudei pessoas carentes. Não sobrou nada em minhas mãos. Então eu pedi para ficar itinerante depois de 8 anos pastoreando, sendo o pastor mais novo no Ceará. Passei mais de 10 anos pregando pelo Brasil. O que eu recebi, eu reparti com pessoas carentes. Não sobrou nada em minhas mãos. E eu entendi que a igreja evangélica ela virou um comércio. Na verdade, ela já nasceu com uma forma de comércio.
nasceu com os que guardavam ouro da Igreja Católica, junto com Martinho Lutero, os Cavaleiros Templários. Era uma briga de poderes e divisão de poderes, né? Ele escreveu 97 teses e pôs no Castellum Eastemisten, na Alemanha, e contra o Papa, e lutou, guerreou. Eu digo, essa igreja que está aí, a igreja protestante, ela podia seguir aquele mandamento de Jesus, que diz, amar ao Criador e amar ao próximo. Porque a igreja de Jesus, em Atos dos Apóstolos, eles faziam isso. Eles se amavam, eles partiam o pão de casa em casa. E os que eram endividados, os irmãos se juntavam e pagavam as dívidas, fazia isso. E aí eu dei testemunho que eu pregava isso, que quem tem mais ajuda e quem tem menos. E aquela igreja que eu estava trabalhando ali, tudo que rendesse era para ajudar qualquer pessoa carente, e quando tivéssemos condição, comprar um carro para fazer campanhas de quilo e não deixar faltar o pão na casa dos irmãos, e anualmente fazer uma casa para quem não tem. Ele sacudiu a cabeça lá e falou assim, concordo com tudo que o senhor está dizendo. E aí, a irmã Bia estava lá, ele morava lá, ele também tinha casa, o parente lá perto da irmã Bia, ele morava vizinho a nós, e ele saía e tinha uma casa lá noutra localidade que a irmã Bia morava. A irmã Bia disse que no outro dia ele falou, esse aí, aquele ali é o falso profeta. E depois de ouvir todo o meu testemunho ali, o vizinho da frente, o seu Jacinto, é um senhor que quando eu fui morar lá, ele disse, você é filho de Bebel? Fui muito amigo do teu pai morreu, né? Pois é. Nós brincamos muito juntos, farreamos, a gente andava juntos, noitadas andando juntos nós dois. Tudo me conhecia, né? Porque eu nasci no lugar. Aí, aquele senhor, quando me via, torcia a cara. Ficou torcendo a cara, quando me via, mudava o olhar. Aí um dia eu estava lavando o meu carro lá, ele foi até o seu Jacinto lá em frente, que me conhecia, tendo ouvido o meu testemunho, tendo dito, concordo com tudo que o senhor diz, aí perguntou para o seu Jacinto, quem é esse? Impressionante, né? Quem é transparente, quem conta tudo, diz quem é, aí eles dizem, acaba dizendo, é um falso profeta. Os que vêm de fora, que você não sabe de onde ele veio, quem é ele, que tem toda a pinta de bandido, dão toda a confiança, dão dinheiro, dão tudo para eles e honram essas pessoas. Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa. Pois bem, então esse filho de chocadeira, esse meu vizinho, que eu tive lá na rua Mestre Isidório, ouviu todo o meu testemunho, depois disse que eu era um falso profeta, né? Aí o seguinte, o meu sogro também, eu não tive muita intimidade com ele, que a gente mora em região, na mesma região, né? Mas não é vizinho, né? Então, eu lembro que eu contei toda a minha história deitado numa rede para ele, que eu rejeitei riquezas para falar a favor do pobre, o carente, que o Brasil está cheio, e não ser um pastor rico, mas tudo que eu peguei eu reparti, e diga aos outros que reparta. Contei toda a minha história. E eu lembro que quando a gente montou um negócio em 2014, um negócio com a Herbalife, que ou você pega dinheiro no banco com pessoas que fazem negócio, eu perguntei se o meu sogro podia emprestar para a gente, para a filha dele, para mim, R$500 para eu abrir a supervisão da Herbalife e fechar. Aí eu compraria a mercadoria por metade do preço para revender, né? E ele emprestou. Mas aí eu tive um acidente. Eu me acidentei, já contei a história aqui. E atrasei com ele, atrasei com outros. Aí ele viajou para São Paulo, acho que nunca tinha ido lá. E com toda alegria começou a publicar para os filhos dele, os meus cunhados. É uma farsa aquele homem, é um falso profeta, ele é uma farsa. Ele atrasou o dinheiro comigo lá, ele é uma mentira, é uma farsa. E começou a falar de mim. E uma cunhada minha falou com todo prazer para mim, Benilde, ela disse... o pai andou dizendo aqui que você... Eu digo, mas vocês me conhecem aí, vocês sabem quem sou eu. Eu morei uns 2 anos e meio com vocês. O meu cunhado, Edivan, era casado com a prima Belinha. Se separaram. E ela pediu oração a mim, eu falei, você vai voltar. Vocês dois vão voltar. E ela vai voltar. Demorou 1 ano. Eu dizendo, vocês vão voltar. O pai me mostrou. Aí eu disse, vão ter filhos. Ela disse, irmão, não diga isso, já faz mais de 1 ano que nós estamos separados. Você disse, nós vamos voltar e vamos ter filhos. Sim, voltaram, tem 3 filhos. Falei para o meu outro cunhado, o Luiz, que eu vinha de São Paulo para cá, eu não tinha dinheiro para pagar a mudança. Eu ia pagar de 1.500 a 2.500 no máximo. Ele disse, eu faço é rir. O mínimo que tu paga é 5.000 para fazer a mudança. E nós encontramos um grupo de viagem com um carro furgão gigante chamado Sergipanos. Eles iam trazer, já estavam com 2 mudanças. Uma foi
5.500, outra foi 4.500. Agora a terceira mudança eles disseram, vamos fazer por 1.225 para você. Eu paguei 1.250 porque eles não tinham troco para tirar de 50. E eles viram lá, eu vigiei, orei, jejuei praticamente todo dia, vigiei com meus olhos, com palavras, com tudo, né? Mas meu sogro foi lá e disse que eu era fácil, só porque ia trazer um dinheiro. Aí ele, mas também adoeceu, voltou a adoecer, morreu com câncer de garganta. Morreu de câncer, doente, né? Morreu. E aí, por último, a irmã Bia, ela lá em Limoeiro encontrou um namorado, um narcisista, um psicopata. Ela não falou essas palavras, mas pelo que eu entendi, eu vi que ele era um cara ciumento, doente, que tinha vontade de prendê-la, de fiscalizar, ficava com o celular dela olhando cada pessoa que estava lá. Aí já olhou o meu perfil, que sou amigo dela, somos irmãos da fé, né? E já ficou com ciúme, já foi no canal, aí viu e mandou uma mensagem para mim como se fosse ela mandando. Olha, eu vi o canal, você já falou palavrão no canal e tá escrito na Bíblia para não falar a palavra torpe. E aí eu sabia que não era ela que estava falando, achei estranho. Aí ela disse, quando me viu, você é um namorado que eu tive, uma pessoa assim, mas ele queria me controlar, me dominar o tempo todo, e metido a santo, né, e querendo me julgar o tempo todo. E ele falou logo que você é o falso profeta. Eu queria falar para esse monte de merda, esses lixos, o velho Zé Ruela lá da rua Mestre Isidório, o filho da puta babilônica, é porque a prostituta puta, né, de Apocalipse, né, lá da Ministério Fortaleza 2, e para esse narcisista de merda, esse Zé Ruela, esse baitola feio, pastor, e pastor fala palavrão, se não gostar, pode sair fora do canal, não vai fazer falta não. Eu passei 31 anos na Assembleia de Deus, vigiando com as minhas palavras e com tudo, e com vontade de xingar. Todos os pastores, eles falam palavra santa no altar, mas na casa dele eles xingam, são igual a todo mundo fala xingamento. E eu gosto de xingar mesmo, de falar mesmo do jeito que Jesus xingou em Mateus 23 os fariseus safados, né? Quero falar para vocês, seus monte de lixo, bando de estrumes. Jesus falou em Mateus, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Em outra versão diz, são lobos roubadores. Aí ele diz, mas pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Não pode a árvore boa dar fruto ruim, nem a árvore ruim dar fruto boa. Portanto, a árvore que dá bom fruto será podada e dará mais fruto. A árvore que não dá bom fruto será cortada e queimará no fogo, e o fogo arde. Assim, pelos seus frutos conhecereis. Então vamos lá, vamos ver se o que esses filhos de chocadeira falaram é verdade. Disseram que eu sou o falso profeta. Acautelai-vos dos falsos profetas. Primeira coisa, eu nunca profetizei mentiras para as pessoas dizerem, ele falou que era de um jeito e aconteceu de outro. Não, o que eu falei se cumpriu. É a primeira coisa. Segunda coisa, vem até vós disfarçados. Não, eu estou onde eu nasci. Aqui eu nasci, aceitei a fé lá fora, voltei para cá, passei um ano evangelizando e fiquei vindo. O tempo que eu estava aqui, tinha primos e primas, tudo namorando, eu não namorava. Era só oração, jejum e a palavra. Todo culto que eu chegava me dava uma oportunidade para falar. Era só santidade. Todo mundo me conhece. E eu fui pastorear a igreja, eu jejuava todo dia, praticamente 12 anos da minha vida eu jejuava todo dia, orava todo dia. Eu sou uma carta lida. Então eu não venho para o meio de vós, eu sou do meio das pessoas aqui. Não haveria motivo nenhum para alguém dizer que eu vim para cá disfarçado. Eu sou uma carta lida. Uma carta lida. Agora, essas pessoas, é tanta maldade, é tanto veneno dessas pessoas. Até os que não são evangélicos, que se envolvem com os evangélicos, começam a se envolver com o veneno, o fermento dos fariseus. E eles começam a dizer que o bom é ruim. E que a luz é trevas e que as trevas é luz. Eles começam a babar o ovo de malignos homens, até que eles conhecem só pela televisão, como o Valdemiro, e entrega tudo para eles, e os próprios parentes eles deixam sofrendo. Como o Luiz de Adonia, casado com a minha tia Maria de Fátima, irmã de meu pai.
A minha prima Osana, filha deles, ficou magrinha passando fome, porque o marido foi embora com a cunhada. Ela ficou com a criança. Mas o Luiz não dava nada para ela. Ela falou chorando, meu pai nem me dá 1 quilo de feijão de arroz e nem deixa a mamãe dar. Eu tô magra de passar fome. Fome com meu filho. E eu passei a ajudá-la. Peguei R$1.000 dos produtos da Herbalife que eu estava pagando, que não era meu, e dei para ela vender, para ela se sustentar. E fiz negócio para que ali poder dar um dinheirinho para ela. Cheguei lá no mercado, que era Dedé de Alcides, comprar umas coisinhas ali ajudando. Estou dizendo isso aqui não é fazendo alegação, estou dando testemunho do que as pessoas fazem, do que a minha tia, do que o marido dela fez com a Osana, deixou. Ela passando fome. Né? O meu irmão mais velho disse que eu morei 1 ano com a minha tia, Maria de Fátima e Luiz. Eles me trataram como filhos, eu tratei eles como pais. Eu não tenho nada contra eles. O que eu digo é que ela estava lá, era uma criança, a Osana. Eu morei junto com eles, com a Osana. Aí anos depois eu sei que ela está sozinha, uma viúva. Não porque o esposo morreu, mas porque o esposo foi embora. E os pais não ajudavam, mas mandava para Valdemiro, sem conhecer, achando que Valdemiro é boa peça, que é um homem santo, né? Então é isso aí. Aí, ó, vê até vós, disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meus queridos, aqui eu nunca pedi dinheiro a ninguém, nunca explorei ninguém aqui. Eu digo, trabalhando com igreja, eu nunca fiz isso. O único negócio financeiro que eu fiz na minha vida foi em 2014, a minha esposa e eu fazendo negócio com a Herbalife. Depois disso, nunca mais. Eu só compro a comida, o pão e pagando conta atrasada, da época do meu acidente. Eu pergunto, como é que eu posso ser um falso profeta se Jesus diz, eles vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores? Como que eu nunca explorei ninguém? Se 8 anos que eu fui pastor de igreja, dízimos e oferta que eu peguei, eu reparti com carentes. Eu ajudei pessoa que ia comprar remédio, eu ajudei com quilos de alguma coisa, com dinheirinho. Eu ajudei, não sobrou nada. Como é que eu sou um lobo devorador? Se eu passei 10 anos pregando, nunca cobrei 1 centavo para pregar. Eu me baseei em Mateus capítulo 10, todo mundo sabe disso. Eu nunca cobrei 1 centavo para pregar. Eu sempre disse que era meu trabalho como itinerante, me desse uma oferta de amor, e muitos não me davam porque achavam que eu tinha vida feita. Só porque eu gravei alguns DVDs, alguns CDs. E porque me achava sábio e aí comparava minha sabedoria com dinheiro. Eu nunca fui o homem do dinheiro. Como é que eu sou lobo devorador? Nunca fiz uma oferta em igreja nenhuma que preguei. Quando um homem chamado Carlinhos, evangelista, dono da revista Plenitude, lá da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, começou a fazer minhas agendas, porque estava fazendo agenda de Napoleão Falcão e de Rodrigo Teodoro, um outro pregador. Fez para eu pregar numa vigília com milhares de pessoas lá do Ezequiel Pires e falou que eu iria pregar em extensões de Camboriú. Eu já tinha pregado lá na Assembleia de Deus de Camboriú. Ele disse, vou te mandar para uma igreja em Guarulhos, para você fazer uma campanha. O Labareda, lá do Rio de Janeiro, fez uma campanha lá, tirou R$5.000. Você sabe tirar oferta? Eu falei, sei. Tenta fazer uma oferta lá, vê se você tira R$5.000. Eu falei, tá bom. Fui lá pregar, não fiz nenhuma oferta. 3 dias, eu procurei saber o que tinha acontecido. Aquele povo tinha sido saqueado por aquele tal de Labareda, lá do Rio de Janeiro, e ficaram escandalizados. Muitos deixaram de congregar, muitos que estavam ali estavam machucados, e eu trabalhei 3 dias para que o Pai restaurasse aquelas pessoas, aquelas feridas. E de todo o meu material que eu vendi foi R$180, foi o que eu pus na mesa dele. Eu falei, tá aqui, foi só o meu material que eu vendi. Ele não me reprovou não, ele falou que estava certo. Mas eu não fiz, eu nunca ministrei nenhuma oferta, então como é que eu sou falso profeta? Que vem disfarçado de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. A qualidade do falso profeta, ele é guloso, ele é lobo devorador. Eu pergunto, como é que eu posso ser falso profeta, que é qualificado por Jesus, que é personalizado por Jesus, por um lobo roubador? Estou aqui com um canal com 5.000 seguidores. Deixei de ser líder de igreja sem problema com ninguém, sem adultério, sem roubo e sem mentira. Não. De graça eu entreguei a igreja. Deixei de fazer parte da convenção e de estar nos púlpitos pregando sem ter problema com ninguém, sendo considerado por alguns aqui no Ceará como o melhor pregador. Veja a minha palavra, a palavra de 20 minutos que tem aí, uma palavra que tem nos Gideões Missionários aqui no canal, e tem outro, Crente Águia, tem outras pregações aqui. Por que eu não volto a pregar nos púlpitos e cobrar? Cobrar.
Que o povo acha bonito isso. Ficaria estribado. Porque não volta a ser pastor de igreja e fazer assim, ser pastor de igreja e ainda ir pregar cobrando. Já tem a igreja para dar dízimo e oferta. Se eu fosse cão guloso, acha que eu iria deixar a igreja, a melhor loja do mundo de material invisível? Eu já trabalhei com locadora de vídeo, mas a pessoa tinha de devolver. Mas para você pregar promessas para as pessoas, promessas que não vão acontecer, receber dízimos e ofertas e votos e sacrifícios. Como é que eu não vou fazer isso e venho para cá e eu sou o falso profeta? Não é? Vem até vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mas pelos seus frutos conhecereis. Pois é. Colhe-se porventura as uvas de espinheiros? Não, espinheiro só tem espinho, uvas tem uvas. A vinha, ela tem uvas, não é? Figos de abrolhos? Não. Os abrolhos são espinhos, os figos é outra fruta. Aí ele diz, árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. Se quando eu fui pastor de igreja, eu só ajudei. Quando eu fui pregador itinerante, eu só ajudei. Quando eu deixei de ser os dois, eu fiz campanhas de quilo aqui para levar pão para pessoas. Eu prego dizendo que quem tem mais ajuda, quem tem menos. Eu não digo quem tem mais mande para mim, para cá. Não. Como é que eu sou falso profeta? Se eu faço minhas palavras do Messias, ame ao Criador e ame o próximo, socorra o carente e o necessitado. Olha aí. Aí Jesus diz, a árvore boa não pode dar fruto ruim. Então, vou concluir por aqui. O senhor lá da rua Mestre Isidório, meu vizinho, não decorei o nome dele, não interessa. O Zé Ruela disse, apesar de ver meu testemunho e concordar que é verdade, depois disso é o falso profeta. O outro filho de chocadeira lá do Ministério Fortaleza 2, que veio implantar a igreja aqui, falou para o Miguel, meu amigo, é o falso profeta. Aí, o outro baitola lá de Limoeiro, que namorou a irmã Bia, disse que eu sou o falso profeta. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Pois é, eu, de namorador que eu seria, só namorei de verdade a minha esposa e casei. Nunca fui namorador. Não, aqui nunca namorei com ninguém. Não fui de namoro. De consagrar, durante 12 anos da minha vida, eu jejuava praticamente todo dia e orava direto. De pesquisar, cursei seminário e sempre li a vida toda. De ser líder de igreja, 8 anos fui o mais novo no Ceará. Da minha família fui o pai na fé e pai, mãe e irmãos congregaram comigo 2 anos. De ministério, enviei missionário para fazer missão, consagrei presbítero. Meus irmãos, um chamei para o quadro de auxiliares, que ainda é um auxiliar, e o outro consagrei a presbítero, que ainda é presbítero. De renúncia, deixei de ser líder de igreja e ser itinerante pela verdade, que a verdade é essa, é amar o Criador e o próximo. E me baseio naquilo que Jesus disse, um dia eu vou dizer, venha possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive nu e me vestiste, preso e visitaste, fui estrangeiro e me recebeste. Então, meus queridos, vocês veem que a cabeça das pessoas está virada. A burrice é generalizada. Os crentes mesmo, eles leem na escritura uma coisa, mas pensam de outra forma diferente. Vocês vejam que as pessoas, mesmo as que não são evangélicas, elas são envenenadas pela mentira, né? Elas pegaram de alguém, esse é o falso profeta, né? Inclusive, o meu irmão mais velho, conversando com ele, aí ele falando tudo que não era para mim, me acusando de tudo que não era eu, pegando relatos da rua de pessoas que bebiam cachaça com ele e diziam alguma coisa, o teu irmão é assim, teu irmão fez alguma coisa, ele nunca sabia de nada da minha vida, se alguém boatasse alguma coisa, ele pegava como se fosse uma informação para me acusar depois. Aí eu pegava o áudio dele, começava a ouvir, eu parava e respondia uma coisa. Aí ele, olha, você nem vê meu áudio todo, já vai respondendo, você está se revelando, olha aí, ó, você se revelando, você está se revelando, quem você é, e ficou repetindo isso, você está se revelando. Eu falei, olha, é porque você fala muita coisa que não bate, então eu dou uma pausa e já vou explicando aqui, que essas coisas, é muita coisa que você vai dizendo que não é para mim, que não faz sentido, entende? Então, tipo assim, uma pessoa chegou para ele e disse, o teu irmão foi lá no prefeito Bessa, lá na empresa dele, chegou lá e disse, eu vou levar umas frutas aqui. Aí disseram, pois pega essa aí do refúgio. Ele falou, aí o seu irmão, falou, no caso eu, né, disse assim, não, eu gosto de coisa boa. Aí pegou umas frutas de vender e botou no carro e foi embora.
Aí ele disse, tá vendo? Você como é, né? Humildezinho, né? Santinho do pau oco, né? Você, né? É santinho. Aí chega no lugar, né? Eu quero coisa boa. Eu falei para ele, eu nunca fui no Bessa. Eu nunca vi o Bessa na empresa dele, nunca fui lá. Aí você vê, né? Você vê o meu próprio irmão dizendo, está se revelando, sugerindo que eu sou uma coisa que eu nunca fui. Transparente. Sempre fui transparente, então você vê. Quem é transparente, no lugar que ele mora, uma carta lida, todo mundo conhece. Quando eu saí do sistema, eu estava na casa de uma irmã chamada Carmosita, uma amiga da gente. Ela disse, vá morar na minha casa, você está morando de aluguel, more lá, só paga aluguel quando você puder. Faz de conta que é a casa da tua mãe. Eu já estava para entregar a casa dela. Aí os parentes dela disseram, ele vai tomar a tua casa. Esse homem é terrível. Esse homem vai se revelar. Esse homem é tanta coisa que vocês nem imaginam. Esse homem vai se revelar aqui, vocês vão ver quem é, que vocês nem conhecem esse homem. Passaram-se mais de 10 anos, eu ainda sou a mesma pessoa que nasci aqui, que todos conhecem. Eles causam um estigma, uma conspiração. Eles simplesmente olham para alguém que eles conhecem. E eles demonizam. Eles querem fazer de bode expiatório, de jogar um monte de lixo em cima da gente. Aí eles põem no colo, nos braços, nos ombros, mercenários de uma figa que chega nesse lugar. Cães gulosos. É mundial, é universal. Se é da igreja que for, eles abraçam. Aí a mim, que me conhece, quando eu só tinha 17 crentes, eu passei um ano aqui evangelizando e fiquei vindo direto aqui cuidando. Não tem um deles que diga, não, ele aqui a gente conhece. Não, esse é um servo de Deus. Não. Quem fala o que eu falo aqui, eu não estou falando de xingar esses vagabundos, não. Eu estou dizendo, falar o evangelho verdadeiro e dizer, está aqui, Jesus disse que o verdadeiro adorador não adora no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. E todo mundo sabe que é verdade. Mas quem for do templo vai dizer, não, está falando contra o templo. Ele está errado. Aí o outro, é porque é um falso profeta. E não vai aparecer um e vai dizer, não. Eu estou aqui, mas ele está falando a verdade. Está na escritura. É desse jeito. Nunca mais eu quero fazer parte dessa Babilônia do Satanás. Não quero. Eu odeio vocês. Odeio. Não, irmão, mas é para amar. Não, eu não amo. Eu odeio. Da mesma forma que Jesus odiou. E Jesus citou em Mateus 23. Uma enxurrada de coisa daqueles... vagabundos daqueles escribas e fariseus. Eu também odeio esses vagabundos desses escribas e fariseus, e saduceus, e alexandrinos, e cesarianos, e helenistas, e zoroastrianos da fé. Odeio também. Eu não amo o sistema. Eu não vi Estevão, não vi Paulo, não vi João Batista, nem Jesus amando os fariseus. Eu vi eles descascando a mandioca na cabeça dos fariseus. Eu vi João Batista dizendo, raça de víboras, como escapareis da condenação vindoura? O machado está posto à raiz da árvore, vocês estão cotados para se lascar. Eu não vou batizar vocês em água, não. Se vocês quiserem, dê frutos de arrependimento. Olha aí, Porque o falso profeta, o fruto dele é mau, ele se disfarça de bonzinho, mas o fruto dele é ruim, entende? E Jesus falou para os fariseus também. Vocês se assentaram na cadeira de Moisés e fazem tudo para ser visto dos homens, até o final, e no final disso, malditos, como escapareis da condenação do inferno. Se você acha ruim que eu xingo e digo algum palavrão com algum deles, dê uma olhadinha em Mateus 23, veja Jesus xingando, veja João Batista xingando. Saiba que Jesus chamou Herodes de raposa, e não era elogio não, era xingamento na época, chamou de raposa. Então, eu não vou vigiar aqui com as minhas palavras para falar palavras bonitinhas para você não se escandalizar. Se você escandalizar, morra, diabo, para baixo da égua, não quero saber. Estou falando aqui para quem quer abrir a mente do sistema. Quem não quiser, vá para baixo da égua e está tudo certo. Então, meus queridos, vocês já estão dando risadas por aí, é isso aí. Quando alguém disser alguma coisa, vamos ver por que ele está dizendo, né? Existem muitas coisas que falam, esse é o falso profeta, é isso, aquilo, e não tem nenhum conhecimento da escritura e nem da verdade. São simplesmente papagaios de Satanás, repetindo mentiras e jargões e bordões desses mercenários do diabo. Que o Pai continue abrindo a mente de vocês. Um forte abraço em todos vocês. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.